complicada. O nosso artigo 1829 diz: cessa a presunção de paternidade se o nascimento do filho ocorrer passados 300 dias depois de fim da coabitação dos cônjuges. Pois está bem, mas isto em regra eles já nascem bastante mais de 300 dias depois de fim da coabitação dos cônjuges. Mesmo colocando aquele prazo que eu digo, 1 ano, 6 meses, este embrião vai nascer muito mais tempo depois do que os pais coabitaram, porque entretanto um deles deixou de estar vivo, basicamente. Agora simplifiquemos esta questão, mas quando é que nós aqui consideramos que ocorre a concepção? Durante a fertilização ou durante a nidação? Ou seja, se eu considerar que aquele embrião só começa a existir como tal passado no momento da nidação, aqui pode ser mais fácil tentar fazer uma leitura um bocado atravessada daquela regra dos 300 dias. É uma leitura atravessada, reconheço, mas enfim, os juristas também são outras coisas para fazer leituras estranhas das normas que existem. No caso da lei portuguesa, a solução está resolvida de uma forma que é toda em favor da pessoa que assim vai nascer. Diz: se porventura alguém violar qualquer destas proibições, tanto faz para efeitos sucessórios, porque este filho vai herdar na mesma. Se calhar não podemos deixar de ter outra solução, porque estes filhos não podem ser discriminados. Agora, que isto gera alguns problemas, gera. Mas seja como for, sempre é preciso uma norma deste tipo. Eu não posso trabalhar apenas com as normas gerais do ordenamento jurídico sobre o direito sucessório. Ainda sobre o direito sucessório, mais normas do nosso Código Civil, como veio à luz escrita do nosso Código Civil, seria muito difícil, se não houvesse aquele artigo 23 da Lei de Reprodução Assistida, que as pessoas nascidas por reprodução pós-mortem pudessem suceder. Seria muito complicado. Eventualmente só fazendo aquela ressalva ali concebidas, no concebidas, e entender que o concebidas coincide com a nidação. Mas mesmo assim são sempre leituras muito complicadas. De iure condendo, o que é que eu diria, se fosse eu a decidir estas coisas, o que é que eu diria? Bem, eu basicamente acho que adotava uma solução que é a da lei espanhola. Eu gosto muito da lei espanhola, acho que das europeias, nós aqui em Portugal dizemos, de Espanha nem bom vento nem bom casamento, mas boas leis. E a espanhola é uma boa lei nesta questão. Basicamente o que eles dizem é: admitem tudo, fertilização, todo o tipo de fertilização pós-mortem, inseminação pós-mortem, transferência embrionária pós-mortem. Porém, é preciso que haja aquele documento escrito do homem a dar uma autorização para vir a ser considerado pai já depois da morte e para a utilização dos seus gametas. Esta a mim parece uma boa solução. Onde eu tenho dúvidas, e este era um dos pontos que podíamos deixar para a nossa discussão, é este consentimento que se exige à parte masculina, como forma de respeitar o seu consentimento e, enfim, os seus direitos à integridade e tudo mais. Terá que ser necessariamente um consentimento escrito, formal, daqueles que são conhecidos pelo notário, ou também se poderão admitir os tais ditos consentimentos implícitos? Será que se pode deduzir de comportamentos prévios seus? Esta é uma questão que podemos discutir. Eu diria que, sempre que um casal começa um tratamento reprodutivo, no formulário de consentimento informado, deve logo haver lá uma cláusula onde as partes digam se depois da sua morte aceitam que o tratamento reprodutivo continue. Agora, reparem, isto só funciona quando nós estamos a falar de casais que à partida já têm um problema de infertilidade e por isso estão a iniciar um tratamento reprodutivo. Os casos que por vezes aparecem, houve há pouco tempo dois no Brasil, houve um em Portugal, é de pessoas que não têm nenhum problema médico, poderiam reproduzir-se normalmente. E o que é que as leva a recorrer à reprodução pós-morte? É precisamente que uma delas morre, em regra o homem, antes de poderem ter filhos. No Brasil houve dois casos, mas o caso que me lembro em Portugal, e acho que é parecido no Brasil, foi um homem que teve um acidente de carro, de moto, estava com a namorada, eles queriam ter filhos, e a namorada então, quando eu estava no hospital, pediu aos médicos se podiam tirar o esperma para fazerem uma reprodução pós-morte. Não havia aqui nenhum problema médico prévio, a morte de um deles era o único motivo para recorrer à reprodução pós-morte. Pois, nestes casos nunca houve possibilidade de auscultar a vontade do homem. Quer dizer, convenhamos, nós não andamos todos com documentos a dizer: olha, se eu morrer, podem utilizar o meu esperma os meus ovócitos. Como é que íamos resolver este caso? Pois não sei. Neste caso é no estágio do consentimento implícito. Será que no comportamento prévio daquele homem haveria dados que teria disposto a ter um filho mesmo depois da morte? Mas as pessoas pensam nisso? Será que nós andamos a pensar nisso? Olha, eu não sei, estou aqui a pensar na minha vida. Será que eu gostava de ter filhos mesmo depois da minha morte? Isto é uma das coisas que as pessoas não pensam em regra. Por isso, quando não haja um recurso prévio, um tratamento reprodutivo, vai ser muito difícil tentar perceber qual era a vontade daquele homem, caso viesse a morrer, e, portanto, se ponha a possibilidade de a mulher utilizar ou não